Deputada, a campanha eleitoral está esquentando já, né? Estamos aí há pouco menos de um ano da eleição, mas é como se já estivéssemos em campanha aberta e as últimas semanas houve vários eventos que esquentaram muito essa campanha. Um deles foi a filiação do Sérgio Moro, ex-ministro, ao Podemos. Tudo indica para ser candidato à presidência. A senhora conhece bem o Sérgio Moro, digamos que é um ex-amigo da senhora, para usar um eufemismo, digamos assim, né? Mas o fato é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta política mesmo. Ele tem feito um discurso muito para essa base de direita, né? Para esse público de direita. O discurso dele ali na filiação dele falou muito de combate à corrupção, família, valores tradicionais. Percebe-se um movimento claro dele de tentar abocanhar um pouco dessa base que sempre foi do Bolsonaro. A senhora acha que ele vai ter algum tipo de sucesso nisso? Ele pode se tornar um adversário para o presidente Bolsonaro perigoso por pegar um pouco desse público cativo do Bolsonaro na eleição? Aliás, deputado, eu quero perguntar também como estão suas relações pessoais com o Sérgio Moro. Inexistentes. Vocês foram muito próximos, né? A gente foi próximo. Foi teu padrinho de casamento? Foi meu padrinho de casamento. Ele trabalhava com meu marido, né? Ele era ministro da Justiça. Meu marido quando eu conheci, já era diretor da Força Nacional. Uhum. E meu marido o convidou para ser padrinho. Na verdade, ele é padrinho dele, meu não. Brincadeira. E na época eu convidei o Abraham Weintraub, né? Então, a gente está sem relacionamento desde aquela época que ele vazou o print para o Jornal Nacional, não tive mais contato com ele. Agora a pergunta... Em relação à presidência, né, dele se candidatar, eu acho que a gente tem uma questão aí que a gente precisa analisar, que o Sérgio Moro, ele foi, durante a época de ministro da Justiça, houve um momento ali muito decisivo naquela época da pandemia, da reunião ministerial, né? E se a gente for perceber, a primeira dificuldade que ele sentiu enquanto ministro foi naquela situação em que as pessoas estavam sendo presas, né? Você via gente na ponta ali presa porque prefeitos, governadores queriam que ficassem em casa e gente queria trabalhar. Então, pessoas trabalhadores vendendo picolé na praia, tentando ficar numa praça, descansando numa praça. Uma senhora foi presa aqui em São Paulo, uma pessoa que tentou nadar na orla de Copacabana, inclusive uma filha de um deputado que nada, né, profissionalmente. Pessoas sendo presas, e quando ele foi cobrado disso pelo presidente naquela reunião ministerial, ele já olhou para a própria biografia, né? Ele fala que precisava manter a própria biografia em detrimento do que o povo estava precisando naquele momento, de um ministro da Justiça se posicionar contra uma prisão arbitrária daquela maneira. Então, quando a gente olha para aquilo e passando por uma... Até vou revelar uma coisa que é inédita, de primeira mão para vocês, Augusto, até para te agradecer, porque no começo, a gente começou aqui o programa, eu comecei sem te agradecer, sem agradecer o convite aqui de vocês, da Jovem Pan, sem dizer o quanto você foi querido aí na minha história, né? Você foi o primeiro jornalista que me entrevistou em 2011 e é uma honra para mim, graças ao seu trabalho e o quanto você foi ético comigo, o movimento cresceu bastante. E aí eu me lembro, por exemplo, quando um cidadão foi preso num aeroporto, dentro do avião, aliás, porque questionou um ministro do STF, esse cidadão foi preso e eu saí em defesa do cidadão e apresentei um pedido de impeachment por abuso de autoridade, né, contra o ministro do STF. Fui chamada pelo então ministro Moro, da Justiça, para dizer que eu não devia bater de frente com o ministro do STF, que essa não era a maneira de lidar com o STF. E agora, trazendo para essa realidade que a gente está passando agora, né, o Lula acabou de ser descondenado, porque ele não foi absolvido, ele foi descondenado, né, e recursos foram devolvidos, bens foram devolvidos a ele, de uma condenação que, teoricamente, o Moro deveria se posicionar. E aí, mais uma vez, ele não se posiciona. Então, estou dizendo o seguinte, se você pegar lá atrás, quando pessoas estavam sendo presas, o ministro da Justiça não se posicionar a favor da população, e sim a favor das prisões. Depois ele sai do ministério no momento da pandemia, no auge da pandemia, deixando o país por conta da sua biografia. Depois me chama também, quer dizer, antes um pouco me chama, diz que eu não posso bater de frente com o ministro do STF, mesmo sendo parlamentar e representante do povo. E agora, por exemplo, nessa descondenação do Lula, também está mais preocupado com a sua biografia do que de fazer esse enfrentamento tão necessário para poder corrigir uma injustiça. Eu acho que quando a gente pega o Sérgio Moro de um lado e o Lula de outro, e o presidente Bolsonaro,
a forma como o presidente enfrenta as situações, a forma como ele às vezes é muito criticado por defender a justiça para as pessoas, eu acho que quando o brasileiro vir quem é o presidente Bolsonaro, como ele se posiciona através das coisas, e olhar para uma pessoa que coloca a sua própria biografia acima dos interesses da população, eu acho que o brasileiro vai olhar de um lado, olhar para o outro e vai perceber que o Bolsonaro é a melhor opção e que uma pessoa que esteja mais preocupada com a sua própria biografia do que com a população, os interesses de um país, do interesse nacional, ela realmente tem um problema sério. E aí passando também pelo fato de ter saído muito pela porta dos fundos, né, nessa história toda do Ministério. A senhora acha que ele aceitou o convite?